Vamos fazer agora o CSS do projeto que a gente está desenvolvendo? Fala minha gente, tudo bem? Então a gente vai começar agora a parte de CSS, que é a estilização do projeto. Então lembrando, nós já fizemos o mockup, que é um desenho da tela, daquilo que a gente pensa para o projeto. Qualquer coisa, você clica, acho que é aqui desse ladinho, para você assistir esse vídeo, tá? Ele está nos comentários também. A segunda parte que nós fizemos foi montar o conteúdo dessa página, que é o código HTML, que também está aqui para você assistir e também está nos comentários para você dar uma olhadinha lá, tá? Se você está começando agora, encontrou esse vídeo nesse ponto, acho que você precisa voltar nesses dois vídeos anteriores. E agora a gente vai fazer o CSS. Você já está vendo o código que a gente construiu aí do HTML na tela, tá? Então estou com esse código pronto. E agora a gente vai montar o CSS desse código. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha para ver como é que esse projeto está ficando, só para ver como é que está a carinha dele sem o CSS, tá? Que é a parte que a gente vai montar no vídeo de hoje. Bom, tá aqui, esse é o projeto, tá? Então só para que você se familiarize aí com o que a gente fez até agora, eu tenho um campo que o usuário desse projeto, desse sistema, vai usar para digitar um valor, a moeda que ele quer converter e para qual a moeda para a qual ele quer fazer a conversão, tá? Então dois botões, um converter e um limpar, é o que a gente tem até o momento. Agora a gente vai fazer a parte visual desse projeto, assim como está no primeiro vídeo, o vídeo do mockup, tá? Para isso, aqui ó, nesse bloco entre o head e o barra head, eu vou inserir uma linha chamada link, essa opção aqui, ó, link CSS. Quando eu clico nisso aqui, ele já monta o elemento que vai criar para mim a ligação com o arquivo de estilo, que é o arquivo de CSS que a gente vai fazer hoje. Agora basta que eu aperte a tecla Ctrl do teclado e clique aqui para ele oferecer de criar para mim esse arquivo, ou simplesmente vem aqui nesse ladinho, ó, e crio o arquivo manualmente, ó, style.css, dá no mesmo, tá? Aqui nesse momento a gente vai criar, deixa eu aumentar um pouco o zoom para a gente colocar em evidência a parte de CSS. Então a gente vai criar a estilização e à medida que eu for criando essa estilização, a gente vai olhando o resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tela do lado da outra, porque como o projeto ele é pequeno, dá para eu fazer isso aqui, ó, que eu acho que fica legal para ir acompanhando conforme eu for fazendo a estilização. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou dizer aqui que eu quero toda a página com a margem 0. Isso aqui é uma prática muito comum na hora de você fazer a estilização. Nota que à medida que eu vou digitando aqui, ele já vai mostrando a atualização aqui para mim. Eu quero um padding 0 também, porque depois eu vou manipular isso elemento por elemento, tá? E eu quero um box sizing chamado border box, tá? Então por enquanto é isso que eu fiz. Agora eu vou mexer no corpo da página. O que eu vou fazer no corpo da página? A primeira coisa que eu quero fazer é trocar o tipo de fonte. Você está vendo a fonte que está aqui. Eu vou colocar uma outra fonte, pode ser qualquer uma que você queira, mas eu vou colocar uma que dá para ver a diferença. Olha lá, ó, que é uma fonte mais arredondada aí, que é a fonte Arial, tá? Depois disso, deixa eu puxar para cá. Eu vou colocar uma cor de fundo, que eu tenho o código aqui que eu já defini lá no meu mockup, lembra? O primeiro vídeo. Então, o código que eu vou colocar é o F4, F4, F9, que é uma espécie de cinza, quase branco, tá? Você nota a diferença se você olhar aqui, ó, deixa eu dar um pouco mais de zoom, dentro do campo de digitação e fora, tá vendo a diferencinha bem sutil que tem aqui? É isso que eu fiz agora, tá? Depois eu vou colocar o corpo da minha página com display flex. Esse display flex é um formato de display que eu tenho alguns formatos, basta você dar um Google que você vai encontrar. O display flex é muito comum de ser utilizado com CSS e é esse que eu estou aplicando aqui nesse projeto, tá? Eu vou alinhar o conteúdo usando Justify Content ao centro. Eu vou alinhar os itens também ao centro com Align Items. Vou colocar uma altura usando uma unidade de medida chamada VH, que é para mexer com a parte vertical, tá?
E vou colocar no meu body um margem 0 também. Por enquanto é isso que eu fiz aqui. Nota que ele já mudou o comportamento da página. Ele já meio que centralizou o conteúdo para mim, tá bom? Agora eu vou mexer com o elemento main. Se você recorda, ou melhor, se você não recorda, né? A gente fez a nossa página tudo dentro de um elemento main, que é um elemento semântico, que aí eu posso dizer, por exemplo, que esse elemento é o responsável pelo conteúdo principal da página, tá? Então eu vou chamar esse elemento, vou colocar uma cor de fundo nele branca. Olha lá, ó. Nota que ele vai pegar o elemento bem, ó, ele vai separar isso do corpo da página e vai colocar uma borda branca em torno do conteúdo onde esse elemento main está abrigando, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um padding aqui agora. Vou colocar 20 pixels, só para alargar essa borda, tá vendo? Eu afastei ela um pouquinho. Vou dar uma arredondada nas quinas dessa borda, então vou usar o Border Radius, que é a propriedade que serve para isso. Vou colocar 8 pixels. Se você observa aí, ó, sutilmente ele está arredondando a borda desse meu elemento main, tá? Vou colocar um sombreamento, Box Shadow, uma sombra na caixa, né? E aí eu vou colocar 0010 pixels RGBA, que é o padrão que eu vou usar aqui. E aí eu vou usar para vermelho 0, para verde 0 e para azul 0. E para o alfa, que é o A ali, 0.1, tá? Para dar esse, tá vendo? Que parece que ele deu uma elevada na caixa. Então, para quem não entendeu o que eu estou dizendo, o R é de vermelho, G é de verde, green, né, no inglês, e o B de blue, azul, tá bom? Então esse é o padrão RGBA. E o A de alfa, que mexe basicamente com a transparência aí do projeto. Vou colocar a largura disso em 100%, depois eu vou manipular isso lá embaixo. Vou dizer que essa largura máxima ela vai ser de 400 pixels e vou alinhar o texto ao centro, tá? Então é isso que eu fiz até agora. Olha lá a diferença que já ficou o nosso projeto. Então ele já está colocando tudo ao centro no elemento main, tá? Agora a gente vai estilizar basicamente esse conversor de moedas, né, que está dentro de um H1 lá no nosso código HTML. Vou colocar uma margem, da parte de baixo, margem bottom. Vou colocar aqui 20 pixels para ele afastar o texto desse conteúdo, desse campo aqui do valor, tá? Depois eu vou colocar uma cor, que eu já peguei um código aqui, que é 333, que é um cinza, bem clarinho, tá vendo? Ele já mudou, estava muito preto, agora tá cinza, tá? Depois disso, olha lá, mexi no H1, agora eu vou mexer no form, tá? Vou puxar aqui o elemento form, vou dizer que esse elemento também é um display flex, olha lá, ó. Tá vendo que ele já mexe, como eu coloquei display flex, ele coloca todos os elementos numa linha, numa única linha, tá? E aí eu vou dizer que o conteúdo dessa flex vai ser em coluna, então a direção, né, desse conteúdo vai ser em coluna. Então eu faço aqui, ó, flex direction, column. Ele vai voltar tudo para coluna e agora, ó, ele coloca o botão pegando de ponta a ponta aqui nesse display flex que eu acabei de colocar, tá? Vou mexer na classe. Cada div, cada campo, ele está dentro de uma classe input group, né, que a gente colocou, ó. Então eu vou mexer nessa classe input group, vou chamar ela para chamar uma classe. No CSS eu uso ponto, né, input group. Então tudo que eu fizer aqui vai se aplicar a todas as classes lá do meu código, tá? A primeira coisa é uma margem bottom de 15 pixels. Eu vou afastar um elemento do outro, olha lá, ó. Então esse campo aqui está no input group, esse select também e esse também. Então eu acabei de aplicar um distanciamento entre eles usando a margem bottom ali. E vou alinhar o texto à esquerda, que eu quero, left. Eu quero esses campos colados aqui, ó, beleza? Então isso é a configuração do input group. Agora eu vou mexer no label. O label é responsável por esse texto aqui, ó, valor de e para, tá? Então eu vou chamar o label aqui como seletor. Vou colocar uma margem desse label, margem bottom, de 5 pixels. Por quê? Porque eu quero esse label em cima do campo, tá? Vou colocar uma cor
código 555, ele vai ficar mais clarinho um pouquinho, ó, tá vendo? E vou colocar agora o tamanho dessa fonte size 16 pixels. Vamos ver, 16 pixels, tá? Bom, então eu já estou colocando ele com margem border de 5 pixels. A hora que esse texto subir para cima do campo, ele vai dar uma leve afastada desse campo, não vai ficar colado em cima dele, tá? Para isso agora eu vou fazer o seguinte: como é que eu vou fazer para ele subir para cima desse campo? O valor desse campo select, desse outro campo select. Eu vou fazer esses campos ocuparem essa área toda aqui desse quadro, tá? Para isso eu vou chamar eles o input, vírgula, select. Eu posso chamar os dois ao mesmo tempo, separando um do outro com vírgula, tá? Então o que eu vou fazer? Um pad de 10 pixels. Vamos ver se vai ficar muito grande. Ficou. Vamos colocar aqui 8 pixels, tá? Para largar esse campo. Vou fazer uma borda de 1 pixel solid e vou fazer um código CCC que ele vai ficar bem sutil, ó, quase branco, tá? Então ele vai ficar muito forte. Vou arredondar, obviamente, como o padrão que eu estou adotando, que eu defini lá no mockup, é arredondado, então eu vou colocar um border radius aqui de 4 pixels para a borda desses campos ficarem levemente arredondadas, tá? Vou definir uma fonte de tamanho 16 pixels e vou definir a largura, que agora que eu faço a mágica aqui, ó, de 100%. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai ocupar toda a área aqui do input, dentro do main, né, que está dentro do form, e aí o texto vai para cima do campo e já está levemente afastado o texto do campo de baixo por causa dessa propriedade que eu coloquei aqui de margem border, tá? Bom, feito isso, falta eu mexer nos botões, então vamos lá. Chamar o elemento button. Vou fazer um pad nesse button de 10 pixels para alargar ele. 10 pixels para alargar ele um pouquinho. Vou fazer um margem top. Margem. Que eu quero afastar ele do topo. Então eu vou afastar ele desse campo de cima e esse botão vai afastar do botão de cima, tá? Vou colocar 10 pixels. Olha lá o que vai acontecer. Ele afasta um pouco de cima e dá uma distância entre os dois botões aqui, tá? Vou trocar a cor de fundo. Vou colocar um código azul como eu defini lá no meu mockup, tá? 007BFF. Olha lá, já coloquei o azul. Vou tirar a borda, melhor, vou colocar a cor primeiro do conteúdo do texto, do botão de colocar branco. Vou tirar a borda desse botão, então vou chamar a propriedade border e vou colocar nada, none. Ele ficou sem borda, tá? Como o meu padrão é arredondado, eu também, obviamente, vou arredondar esse botão. Então vou chamar aqui a propriedade border radius. Border radius, vou colocar aqui um 4 pixels, como nos campos de cima, olha lá, levemente arredondado. Vou definir o tamanho da fonte desse botão. Font size 16 pixels para padronizar, né, para ficar tudo o mesmo tamanho. E vou fazer uma configuração aqui legal, ó. A hora que eu passar o mouse em cima do botão, eu quero que essa seta do mouse vire uma mãozinha. Então eu tenho aqui uma propriedade chamada cursor pointer. Quando eu fizer, ó, passei o mouse, tá vendo que virou uma mãozinha? Então eu acabo de fazer isso, tá? Vou fazer uma outra coisinha para deixar essa estilização mais bonita. Quando eu passar o mouse em cima, eu quero que a cor de fundo do botão ela escureça sutilmente. Então eu vou chamar uma pseudoclasse aqui do CSS, button, 2 pontos colado, tá? Hover. Olha lá, ó. Hover, button, 2 pontos hover, sem espaço, cuidado com isso aqui, tá? Background color, vou trocar. Quando eu passar o mouse em cima do botão, ele vai ficar um azul um pouquinho mais escuro. Esse azul mais escuro é um código que eu já identifiquei também, 56B3, ó. 0056B3. Ele é um pouquinho mais escuro do que o código que eu escolhi lá para a cor do botão. Ó, quando eu passar o mouse, ó, tá vendo? Ó, ele ficou um pouquinho mais escuro, tá? A gente está quase acabando. O que a gente vai fazer agora? Ó, já mexi no form, já mexi nas divs, já mexi no botão. Agora eu vou mexer nessa div aqui para já estilizar ela. Vamos lá. Vou chamar aqui a div, o id conversão, que é o id daquela div lá. Vou fazer o margem border
margem top, né? Vou afastar porque ele está aqui embaixo, para ele não ficar colado nesse botão. Eu vou colocar aqui 20 pixels. Deixa eu fazer o seguinte, antes de eu colocar esses 20 pixels, eu vou escrever alguma coisa dentro da div só para aparecer ali, ó, Leonardo, tá? Olha lá, tá lá coladinho, tá? Então agora eu vou colocar aqui 20 pixels, olha lá, ele afasta do botão. Eu vou colocar uma fonte, tamanho de fonte padrão 16 pixels, diminuir o tamanho de fonte. Eu acho até que dá para fazer, como é o resultado, eu posso deixar um pouquinho maior, tá? 18 pixels. E a cor desse texto eu vou colocar a mesma cor da cor de fundo do botão, que é esse código aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Olha lá, vai ficar assim, é assim que vai aparecer para mim o resultado da conversão, tá? E agora falta um último detalhe, que a gente vai usar uma Media Query aqui para poder adequar esse código a uma tela menor, por exemplo, uma tela de celular. Então eu vou chamar aqui, ó, Media. Vou dizer que o tamanho máximo, max width, dessa mídia é de 400 pixels. Ele vai reduzir, se essa tela for reduzida para uma tela de celular, ele reduz para um tamanho máximo de 400 pixels. Eu vou dizer que o conteúdo da minha main vai ter um padding de 15 pixels. Pronto, uma configuração bem basiquinha. E aí eu posso conferir isso, ó. Deixa eu aumentar o tamanho do meu projeto. Aqui, ó, vou fazer de novo. Botão direito, inspecionar. Vai abrir essa tela para mim. Aqui, ó, eu tenho essa opção que ele muda de tela de desktop, de computador, para tela de celular. Ó como é que a aplicação ficaria na tela de celular, tá? E eu volto novamente para uma tela de computador. E com isso eu finalizo a parte de estilização do CSS do nosso projeto, que você viu como acabou de ficar. Aliás, né? Vamos fazer só mais uma coisinha. Lembra do nosso Git, né? Vou abrir o terminal. Vou fazer o seguinte, ó, Git status, Git add style, Git commit "-m" cria e implementa código CSS no projeto. Acho que tem mais alguma coisa que eu não... Status, Git add index, Git commit, realiza pequena alteração no conteúdo da página. Eu acho que eu não fiz a página da etapa anterior, beleza? Pronto, agora sim, é definitivo. A gente acaba de finalizar a estilização e no próximo vídeo a gente vai ver a parte de JavaScript, já vai ser possível ver esse código funcionando na prática, fazendo conversão de moedas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, espero que você goste do que está por vir.